Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, companheiros de viagem, eu sou o Fábio, que bom que você voltou. Esse é mais um episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo. Hoje vamos começar o último capítulo de João, hein? Que joia, parte 1, episódio 159. A gente sempre diz esses números aqui para mim não se perder aqui nas contas. Segunda temporada que está chegando pertinho do final. Hoje o Spotify fez uma retrospectiva dos podcasts mais ouvidos aí. Eu recebi alguns prints de alguns ouvintes do nosso podcast. Que legal, que tem nos ouvido aí bastante, isso é muito joia. Mais de 40 ouvintes têm o Entendes o que estás lendo como seu primeiro podcast. Tá lá no top, no topo. E o Spotify gosta de chamar de fãs. Eu prefiro chamar você de um admirador do nosso trabalho, alguém que gosta de nos ouvir, que gosta de ouvir a palavra de Deus. E o meu trabalho aqui não é fazer você fã meu, mas fã de Jesus, fã da palavra de Deus. Esse é o nosso propósito aqui, espero que eu alcance. Que legal, vamos lá. Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades, João 21, 1. Vamos ver aqui hoje mais um pouco desses episódios que se sucederam logo após a ressurreição de Jesus, e você pode ler o capítulo 21, o último capítulo de João. Acompanhe todos os outros capítulos, episódios, que é muito legal, muito joia mesmo esse livro de João. Cafarnaum, ele ficava às margens daquele mar, né? Chamado de mar, mas é de água doce. É um extenso lago de água doce, localizado no distrito norte de Israel. O maior lago do país tem comprimento máximo de cerca de 19 quilômetros e uma largura máxima de 13 quilômetros, com uma área total de 166,7 quilômetros quadrados, mais ou menos, né? O seu afluente principal é o Rio Jordão, que vem do Monte Hermon e de Cesareia de Filipe, e que é também o seu efluente, seguindo depois para o Mar Morto. Então Jesus, ele fez a maioria dos seus milagres ali naquela região, né? Enquanto Jesus caminhava às margens daquelas águas, Jesus chamou seus primeiros discípulos para se tornarem pescadores de homens, como está lá em Lucas 5, do 1 ao 11. Para os discípulos de Jesus reunidos nas margens deste lago, tudo deveria ser eloquente, com memórias emocionantes de seu mestre. O intervalo não deve ter sido muito longo, no entanto, coisas importantes aconteceram ali. Não houve nenhuma mudança digna de nota na cena. Um espectador de alguma posição vantajosa teria visto praticamente o mesmo de antes. Nem haveria muita mudança nos discípulos. Uma grande preparação estava acontecendo, mas a mudança em si ainda estava por vir. Mas no próprio Jesus, que mudança gloriosa! O mortal se revestiu de imortalidade, o corruptível se revestiu de incorruptibilidade. Que palavrinha difícil, hein? Um grande abismo separava ele e seus discípulos. Uma imensa diferença acrescentada a todas as diferenças existentes antes. O melhor de tudo isso é que a diferença estava carregada de esperança e encorajamento para todos que puderam ver isso da maneira certa. A mudança em Jesus, ela anunciou e iniciou uma mudança também em cada um daqueles discípulos. A mudança nos discípulos foi uma obra de regeneração. Jesus teria uma aparência diferente, pois ele havia sido revestido de um corpo glorioso. E em pouco tempo, os discípulos, parecendo externamente iguais, teriam mudado profundamente. O discípulo a quem Jesus amava, ele disse a Pedro, quando Jesus aparece ali, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois a havia removido para trabalhar, e saltou na água.
como diz em João 21:7. E foi proferida pela primeira vez por João esse grito. É o Senhor. Ao João discernir a forma de seu amado mestre na praia do lago da Galileia. Essa exclamação dele atingiu os corações e os lábios de todos os cristãos, que em meio a várias cenas da vida reconheceram a presença de seu Salvador. É o Senhor. As circunstâncias em que as palavras foram pronunciadas, assim como as próprias palavras, estão repletas de instruções, sugestões e conforto. Muitos existem que nunca realmente viram e conheceram Jesus. Eles entendem mal seu caráter e propósitos, sua disposição, com referência a eles mesmos, e, consequentemente, eles permanecem completamente distantes dele. Note que as mentes dos discípulos ali, naquela situação, aquela cena, estavam preocupadas com suas próprias aflições, incertezas da vida e problemas das mais variadas formas. E assim eles ficaram por um longo tempo cegos para aquela presença que sozinha poderia lhes trazer alívio e bênção. E depois nós vemos uma ordem no tom de Jesus, quando ele ordenou aos pescadores que baixassem a rede. Como Jesus teve pena dos pobres pescadores que labutaram a noite toda em vão, quando ele se dirigiu a eles como seus filhos e mostrou comiseração. Assim ele sempre apela aos mais ternos sentimentos do coração humano, despertando a resposta que o amor dá. Ele providenciou uma provisão, o desjejum para os discípulos, prepara uma refeição e lhes prepara uma recepção caseira, né? À primeira vista parece estranho quando João exclamou, é o Senhor, quando Pedro mergulhou no lago para nadar até a margem onde Jesus estava, quando todo o pequeno grupo tinha indubitáveis evidências de que Jesus estava de fato com eles. Ainda deveria haver essa reticência, essa timidez, esse temor. No entanto, tal conduta não é inconsistente com a natureza humana. E Jesus disse para Pedro, Simão, você me ama? No versículo 15 desse capítulo 21. Para compreender essa entrevista e diálogo, é necessário olhar para as circunstâncias anteriores. Numa conversa que teve lugar antes da traição de Nosso Senhor, Pedro fez as mais ardentes profissões de apego e devoção ao seu mestre. E embora todos devessem abandonar Jesus, ele não faria de forma nenhuma. Ele estava disposto até a morrer com ele. Mas os eventos da terrível noite da apreensão do Senhor e do julgamento simulado perante o conselho judaico tornaram evidente a fraqueza moral que estava escondida por trás daquele fervor impetuoso de Pedro. A fé de Pedro havia falhado e ele foi levado pela timidez a negar o Senhor que ele amava. Ele se arrependeu de sua covardia, com lágrimas amargas foi conhecido do mestre a quem ele havia injustiçado. Todas essas circunstâncias explicam a linguagem de Jesus, quando ele encontrou seu discípulo lá no lago da Galileia. Jesus obteve de seu seguidor a expressão repetida 3 vezes de seu amor e, tendo feito isso, tratou Pedro como alguém restaurado e reconciliado. Transmitiu-lhe sua comissão apostólica e previu seu futuro de serviço e de martírio. Cristo é um ser de benevolência, compaixão e ternura. São essas qualidades que ele demonstrou para nós. Seu amor e bondade para com os homens são simplesmente a expressão de sua natureza santa e graciosa. Ele nos amou primeiro, e se não o amamos, provamos nossa insensibilidade e degradação moral por não corresponder a esse amor. Não há nada mesquinho, interessado e indigno no amor que o povo de Cristo tem por ele, especialmente após o seu sacrifício e morte. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos, e esta prova de afeição divina Jesus nos deu. Esse foi realmente um amor sem limites. E no caso de Pedro, a resposta à pergunta apontada por Nosso Senhor foi muito satisfatória.
pode muito bem ser considerado um exemplo para nós. Como cristãos, nós devemos imitarmos. Uma resposta modesta e não arrogante de Pedro. Pedro suportou uma experiência amarga do dano da autoconfiança e da arrogância, e nesse pecado não era provável que ele caísse novamente. Ele aprendeu a lição. Uma resposta cordial, sincera, oposta à profissão apenas formal e verbal. Uma resposta aberta e pública, como deve ser dada ao legítimo Senhor e santo amigo do homem. Uma resposta consistente, apoiada por uma devoção amorosa. Tu sabes, Senhor, que eu te amo. O amor é uma qualificação essencial para o serviço cristão. É a única base, inspiração e suporte da obra e utilidade cristã. Grande fé pode fazer alguém um grande herói. Um grande intelecto pode fazer alguém se tornar um grande cientista, mas só um grande amor pelas almas pode transformar alguém em um grande pregador e missionário. Somente aqueles que amam de maneira especial podem ser de uso especial e real para ele. Ele quer pastores, obreiros, pregadores e soldados, mas apenas aqueles que o amam. Sim, apenas aqueles que o amam são elegíveis para o seu serviço. Especialmente, eu digo, para ser pastor, para serem pastores de seu rebanho. A pergunta é repetida 3 vezes para Pedro, quase as mesmas palavras. Tocou seus ouvidos, penetrou seu coração, percorreu todo o seu ser, mexeu com sua alma até o fundamento dela. Ele sentia em seu coração que o amava. Seu espírito no mais íntimo testificou disso. E ele enfaticamente responde a pergunta: eu te amo, Senhor. Não há hesitação, mas a cada repetição da pergunta, sua resposta afirmativa é cada vez mais séria. A cada resposta ele apela: Senhor, tu sabes. Em sua 3ª repetição da pergunta, ele se entristeceu. Se não fosse, estaríamos inclinados a chorar por ele. Era humano e cristão sentir-se assim. Era a dor natural do amor sincero por ser questionado. Seu rubor por ser aparentemente questionado, uma forte evidência de sua sinceridade. Então Jesus diz para ele: alimente os meus cordeiros. Essa foi a prova final de que o seu amor era genuíno. Seu emprego em seu serviço era a prova mais forte da sinceridade de seu amor. Esse serviço é especial. Alimente os meus cordeiros com a provisão apropriada, adequada em qualidade e quantidade. Um alimento espiritual e não carnal. Não material, deve ser real e não ilusório. As almas morrerão de fome se tiverem que tomar o café da manhã com mera retórica, comer meras palavras e cear em cerimônias vazias. Comida deve ser apropriada, farta, oportuna. Caso contrário, as ovelhas e cordeiros de Cristo não prosperarão, não crescerão na graça, no conhecimento e edificação. Ele abrange os primeiros elementos do conhecimento, os primeiros princípios da verdade, o alfabeto do cristianismo, o leite da palavra. Beleza, meus queridos? Eu te espero no próximo episódio, onde nós vamos finalizar o capítulo 21 e a gente vai falar bastante de Pedro. Vamos mergulhar mais um pouquinho na vida de Pedro, em toda a história de Pedro, para a gente concluir esse último capítulo do Evangelho de João. Te espero em breve, temos um encontro marcado. Um abraço. Tchau, tchau.